temos a justificativa dos editais sempre pedem também, aí a parte da você vai a justificativa, o impacto que esse tema tem para a sociedade, também é importante ter essa clareza, né? Nossos filmes sempre tem muito, a gente pensa muito nisso, assim, tipo, de fazer o tema reverberar, as pessoas falarem sobre assuntos que não são muito falados, que podem causar algum impacto na política pública, uma coisa assim. E aí, mais tecnicamente sobre pesquisa, a gente tem um tipo de pesquisa. Quando a gente vai fazer um projeto, uma proposta de pesquisa, geralmente a gente lembra, vou falar mais pra frente como é que funciona. E aí tem a pesquisa bibliográfica, que pode ser também pesquisa de conteúdo, pesquisa de referência, no caso para buscar filmes, obras, vídeos, já falando texto sobre o assunto. E aí, onde você encontra material? Livros, filmes, teses acadêmicas, tem um Google Acadêmico, eu tenho uma lista que eu vou estar para vocês se quiserem. Para mim, o principal é o Google Acadêmico, hoje em dia tem tudo lá. Você vai falar da chave, você consegue ver todas as teses que já foram escritas sobre o assunto. Agora a gente também fez na época, não tinha, agora já tem algumas, inclusive o meu livro como referência. E o filme. Não, e toda vez que a gente ia mostrar o filme debater nas universidades, tinha gente falava pra gente, vou fazer meu TCC, então virou temos vários TCCs. Virou vários, inclusive tem uma professora que procurou na semana passada falando que queria exibir o filme de novo, eu falei, ela falou mesmo. Eu falei, foi num lugar que a gente pensou nas pessoas que faziam TCCs, TCCs rolaram mesmo, elas sim, rolaram vários TCCs. Então tá, essa pesquisa bibliográfica, que é onde a coisa de conteúdo mesmo, que você vai cercar de tudo que já foi falado, escrito, filmado sobre o assunto. A pesquisa de personagem, que aí a maioria dos projetos a gente trabalha com personagens, né? Tem uns que não, mas muitos documentários a gente precisa de personagens para contar as histórias. E aí as fontes de personagens mais tranquilos, assim, você pode contar para amigos, conhecidos, né? Em redes sociais, como eu falei, depois da depressão faz parte, geralmente tem grupos, redes, que você consegue achar que uma pessoa que está nesse grupo, ela no grupos de zap, alguém quer falar sobre isso, aí tu deixa o contato. Então tem essas coisas, instituições públicas e privadas, a gente teve aqui no tribunal para conseguir as ideias de legítima defesa, por exemplo. Dependendo do assunto, você tem que ver onde você vai encontrar essas pessoas. E são várias opções, né? Então, isso também. Alguns filmes também podem ser sobre um lugar, por exemplo, sobre a vacina. Então, você vai precisar da pesquisa de locação, visitar os lugares. Esses relatórios de locação tem que ser, geralmente você tem que fazer um pouco do seu de sabor para o relatório, assim, não só falar, escrever, cortina branca, cadeira azul. Aí você fala, você chega lá com uma atmosfera mais, coisa mais sensorial, também é importante colocar nos relatórios. Tanto de personagem quanto de locações, objetos, sempre como não ficar muito no concreto, no descritivo, sempre trazer um pouco assim, o que você sentiu ao falar com aquela pessoa, o que você sentiu ao entrar naqueles lugares. Vou falar de relatório mais pra frente, mas esse texto também é importante quando você vai escrever sobre. Você manda umas imagens também? Aí tem imagens, isso, tudo isso. O Google Drive é muito bom hoje em dia, né? Você tem muitos dossiês no Google Drive com tudo. A entrevista, a locação, além da parte né, local, também é importante falar com os moradores, o que eles acham da entrevista dos habitantes, dos frequentadores e tudo. Não, às vezes pode até virar um personagem, né, como o caso desse amigo, mas às vezes é só para trazer um sabor para o lugar. E também tem a pesquisa de material de arquivo, né, que é de material de vídeo, filmes, normalmente quem trabalha no Brasil trabalha só com material de arquivo, né? Lá, sabe, que tem gente que é só economia. É muita coisa, muito trabalho. Tão intenso. É um trabalho muito doido. Muito intenso. E aí tem esses lugares, Arquivo Nacional, Rede TV tem arquivos privados, arquivos públicos. Os arquivos privados são bem complicadinhos, caros, cada vez mais complicados, né, de conseguir. Geralmente, por exemplo, o Globo, a TV Globo, por exemplo, não é você que faz, você dá o que você quer e eles que apresentam o material depois. Tem lugares que não é você que vai fazer a pesquisa, eles trazem um bruto e você que escolhe, eu quero isso para aqui. Tenta negociar, ele pode falar como é que negocia licenciar para licenciar esse material. Eles não têm preço de tabela, praticamente, mas é caro, assim, às vezes na televisão geralmente é caro. Mas tem alguns arquivos privados, por exemplo, você vai fazer um filme sobre uma pessoa e ela pode, os familiares podem ter um arquivo e pode ser
Pode ser pessoal ou os pessoais. Os personagens. Tem esses que eu falei pra vocês que são mais fáceis de entrar, né? Mas são pessoas que querem falar. Então é sempre mais fácil você falar com alguém que quer falar, né? Sempre mais fácil. A pessoa já quer estar ali, só negociar como é que vai ser o assunto e tal. E tem os de difícil acesso no caso da legítima defesa. Que é um exemplo de difícil acesso, porque a maioria das mulheres, tipo, eu achei 50 casos, por exemplo, algumas eu não conseguia achá-las, porque não moravam mais lá, ou não conseguia, e algumas que eu achei que não tinham falado de jeito nenhum. Então, o pesquisador tem que ter essa sensibilidade de ver até onde ele pode ir para insistir para a pessoa falar, porque é uma responsabilidade também. Então, tem mulheres que vê, assim, às vezes está insegura, mas que quer falar, e tem que sentir a temperatura, tem umas que vê que de jeito nenhum, tem até questões de psiquiatra, você pode eu lembro até hoje que eu quase desisti desse trabalho. Hoje a gente fez, eu lembro que eu fui no Jacarezinho, eu falei com uma mulher, e aí ela não queria falar, e aí ela me deu só o telefone, eu fiquei ligando, e ela ficava me enrolando, só que ela não falava não. Ela ficava falando, me liga tal dia, me liga tal dia. Aí chegou um dia ela falou assim, senhora, não me escutou, senhora, depois que você apareceu, o fantasma voltou. Não quero mais que você me ligue. Aí eu fiquei muito abalada, eu falei assim, gente, eu vou voltar a esse trabalho, eu vou revitimizando essas pessoas, não quero mais, para de insistir nesse dia para terapia, comecei a tomar umas gotinhas. Isso é CBD? Não era CBD, era uma coisa que tinha CBD, mas ainda não tinha, era uma coisa muito baixa, era uma homeopatia. E aí tem esse tal de baixo quando é tema sensível, né? Que aí a gente fica se questionando, será que está fazendo alguma coisa certa? E aí, logo depois, eu fui entrevistar uma mulher no interior de São Paulo, que foi exatamente o contrário. Eu cheguei e ela foi super acolhedora, assim, eu fiquei 24 horas conversando. Quando eu saí de lá, ela mandou uma mensagem: fiquei muito feliz com a sua visita, você parece uma psicóloga, foi muito bom ter conversado com você, nananã. E aí a gente vê assim, tem pessoas que depende do momento da pessoa e então, tem um trauma, né? Que ela já elaborou sobre o tema, então ela era muito julgada como uma assassina. Então, quando ela viu que a gente estava falando que ela não era uma assassina, que ela fez, mesmo ela ter sido absolvida, ela foi absolvida sumariamente. Mas ela tinha essa culpa que ela carrega, que ela fala, até o caixão essa culpa para me acompanhar. Mas ela tem participado do filme, bem para ela se emocionalmente. Então tem que ter esses temas sensíveis, tem que ter esse termômetro com as personagens, né, que você vai se preparar. E aí as pontes são essas pessoas estratégicas para chegar nelas, no caso do legítimo foram os defensores públicos. Porque a gente poderia os processos, via quem eram os advogados defensores, falava com os advogados, essa pessoa você pode falar com ela, você toca falar comigo e tal, porque não tinha. Teve umas que eu tinha endereço, ia direto na casa, tipo essa de Jacarezinho, veio porrada. Uma porrada. Os mais fáceis que eu consegui foi quando o defensor entrou na jogada. Pra convencer, pra falar que. Convencer não, né? Mas pra conversar. Nesse meio de campo, uma pessoa que ela já confiava, é mais fácil deixar uma pessoa do nada, como esse tipo de tema. Então, e aí, quando você vai falar comigo esses personagens, a maioria das vezes não precisa, mas às vezes é bom deixar uma carta de apresentação do projeto. Aí você fala, o projeto não me tá, só que essa carta, às vezes, ela tem que ser conversada com a produção antes. Né? Não dá pra, às vezes tem coisas que são confidenciais do projeto, não pode falar e tal. Então tem tem que sempre falar com a produção, ou até pedir a própria produção para fazer a carta, né? Com o nome da produtora, timbrado e tal, para apresentar, e às vezes deixa essa carta para a pessoa pensar, então, esse projeto é só, não sei se estou contando, mas aí deixa a carta, você depois liga, é uma coisa meio que oficializa, sabe? Então, mas eu usei, tipo, no legítimo umas 2 vezes, por exemplo, mas geralmente quando é uma coisa mais simples não precisa, mas é bom saber que isso existe. E para entrevistar essas pessoas, não só essas, acho que todas as pesquisas que eu faço, eu uso a entrevista semi-estruturada. Os Marcos devem saber, né? Que é uma entrevista que você faz uma pauta, os tópicos principais que você quer abordar, e aí eu dá uma decorada, guarda na bolsa. Aí você conversa com a pessoa e
e tenta só de memória, você começa a fluir, pra não ficar aquela coisa de parecer que ela está sendo interrogada, sabe? Uma conversa natural, assim. E aí quando acaba, e às vezes não surge coisas que nem tem uma pauta, vai daí fluindo, você grava, né? Ou pede para a pessoa sair, você pode gravar. Eu prefiro, porque senão anotar a gente vai se perdendo, então eu também sou. E aí depois você pega a pauta da bolsa e fala assim, só um minutinho, aí pega a pauta da bolsa, checa, aí faltou alguma coisa, só não tem mais essa, aí fecha, mas tenta não ficar pegada à pauta. Eu pelo menos trabalho assim, acho que filmar, mas... Antes de filmar, você fazia uma pré-entrevista? Não, isso que eu estou falando é antes de filmar. Para não já botar a câmera... Não, tudo isso, essa processo de pesquisa é antes de filmar, antes do roteiro, antes de tudo. É quando você vai explorar o universo. Então você vai pensar as pessoas, você vai guardar... eu vou falar só desse último tópico para voltar a essa coisa que eu vou estar no próximo slide. E aí, os bons pesquisadores, e o pesquisador tem que julgar, saber, ter um senso, julgar quais são os bons personagens. Porque às vezes você vai falar de uma pessoa que tem uma história maravilhosa, mas a pessoa não rende, não fala, não se expressa. E às vezes também a pessoa que fala demais não necessariamente é uma boa personagem. Porque às vezes a pessoa fala, mas não diz nada. Então, às vezes, um silêncio é interessante. Tem que ter essa sensibilidade para perceber qual personagem vai render, porque a gente tem a câmera, né? Tem a imagem, tem a voz. Então, quando é um projeto de livro, de só texto, tudo bem, às vezes a pessoa não precisa ser carismática, tem uma boa história, você consegue escrever. Mas para a câmera você tem que ter render na tela, como a gente fala, né? Você tem que render. Então, além de ser uma boa história, tem que ser uma pessoa que vai pegar, né? E no caso de você identificar assim, da pessoa querer fazer um personagem só porque você está com a câmera, porque a pessoa não é real, mas só porque você está ali, ela, entendeu? Se transformou, se virou um pavão, entendeu? Tem isso. Vocês têm essa sensibilidade de ver. E o inverso faz isso. Como ela falou, o silêncio é intrigante, é um silêncio te dá, mas essas pessoas que nem você falou, falam demais, de repente começa a querer só porque você está. Não, aí tem dois processos, porque na pesquisa você não está com a câmera, no máximo você faz um pequeno vídeo para mostrar para o diretor, para provar o personagem. Ou seja, na pesquisa você faz gravando um áudio, no máximo, pede foto e um pequeno vídeo, que a própria pessoa pode fazer, você não filma essas pré-entrevistas, se chama pré-entrevistas nessa parte de pesquisa. E aí na hora que a pessoa pode ser aprovada pela direção, na hora da filmagem da cunha, assim, a gente tem, tenta chegar num coisa, mas pode realmente na hora ela travar ou na hora ela ser esse pavão. Não, mas o pavão é mais fácil de reconhecer. Você já sabe, já que mais está fácil. rolando, está querendo ser uma pessoa que não é real. É mais fácil. E às vezes acontece a pessoa cair fora. Tem a pessoa cair fora. Licença, tá, gente? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí tem, mas às vezes assim. Tá gravando? Não! Pra mim ela tá de frente, né? De frente aqui, Não, você complementar, porque no caso da pessoa realmente ser pavão na hora da filmagem, geralmente as produções elas filmam com mais gente do que vão entrar no corte final. Aí às vezes acontece a pessoa não entrar no filme. Porque tem essa, na primeira etapa, pesquisa, aí o diretor aprova o personagem. Aí depois tem a filmagem, e às vezes é filme e às vezes cai depois. Mas às vezes também não acontece, você conhece o personagem no primeiro momento e é absolutamente intrigante, você fica impactada e quando a pessoa vai contar novamente a mesma história, fica faltando, porque ela já contou, porque existe uma coisa que eu acho incrível, a espontaneidade. Você captar esse momento, né? O Coutinho fazia ele. Eu sou muito fã do O Coutinho Eu preferido. sou jornalista, então esse lado do documentário eu sou apaixonada. Mas eu gosto exatamente. Mas eu vou te contar um segredo. Ele era a primeira pessoa a ouvir. Ele não queria ouvir antes. Mas tinha uma pesquisadora para fazer personagem para ele. Esse caso, tinha alguém que já conhecia a personagem, ele já aprovava aquela personagem, só que ele não queria falar que era inédito na hora que estava filmando. Aí tem essa questão ética, que a gente tem que ter responsabilidade com essas pessoas, né? Que muitas estão ali, não quero falar de qualquer jeito, mas
às vezes tem que pensar, será que se ela falar vai dar ruim? Que foi o que aconteceu, que a gente contou falando mais cedo, no Paradeiros, que é esse outro filme que a gente vai mostrar no trailer agora, que é... Eu acho que eu vou acabar de falar isso aqui e a gente mostra o que ele vai ilustrar. Porque... Deixa eu falar isso aqui primeiro, depois a gente... quando a gente faz uma pesquisa de personagem de uma série ou um filme, e é mais de um, né, de várias histórias, também a gente tem que pensar, além dessa coisa da felicidade, que eu dei um exemplo, que os personagens não podem se repetir. Então, por mais que sejam dois ótimos, mas que trazem o mesmo tema, que trazem a mesma situação, você tem que escolher um, assim. Então, geralmente filme de core, que chama grupo de personagens, né? Geralmente são filmes de 3 a 5 personagens. Cada um tem que ilustrar uma coisa diferente no filme. E tem a questão da diversidade, tem várias coisas para prestar atenção no recorte temático, do arco narrativo. Então tem que combinar para depois facilitar a vida na hora do roteiro, né? Para não ficar repetido. Então, a gente fez um filme que é sobre desaparecimentos forçados no Rio de Janeiro. E a gente mães que não conseguiam enterrar o filho, porque a milícia ou o tráfico de drogas desapareceram com os corpos. E aí a gente teve... Todos esses assuntos das pesquisas relacionadas a vocês têm uma proximidade muito grande, pessoal, com as histórias. Os lares são muito violentos, as ruas também, né? Eu já ia dizer, nem passou nem sobre o impacto social que quem está lá é Os assistentes sociais. Então a gente não pode botar essas pessoas em risco. Vamos ter que pensar numa estratégia, como é que a gente vai fazer esse filme sem que mostre o rosto delas, sem que mostre a identidade delas e tal. E aí a gente optou pela voz off, contando, a gente pegou exatamente o que é a entrevista gravada dela, no desenvolvimento na pesquisa, e aí uma atriz, na verdade, ela não é atriz profissional, mas é uma pessoa que tem muita facilidade de interpretação e tal, que também mora em áreas de comunidade. Tinha tudo que falava muito parecido com ela, mas ela se viu depois, ela viu o filme e falou, gente, parece que eu tô vendo o filme, porque ela de primeira ela sentou um tom assim, ela foi perfeita. Ela ouviu a voz dela, a entrevista dela, e ela fez igual assim, muito parecido. E a gente viu a narração da pessoa interpretando a gravação dela durante a pesquisa. E aí, essa é um exemplo de estratégia que eu queria falar para vocês, de estratégia de se a pessoa não pode aparecer ou não quer aparecer, porque a gente não necessariamente cai com o projeto, sabe? Você pode usar atores para interpretar, pode ficcionalizar. E até é bom que confunde a cabeça dos emigrantes, né? Que tipo assim, pô, não é a fulana, porque já tem alguém falando assim. Não, a gente trocou o estratégia nome. boa. A gente não falou o lugar, a gente trocou o nome, trocou data, trocou a atriz falando. Só a única coisa, exatamente, ela falou todas as palavras que ela falou na entrevista. Né? E produziu totalmente, fielmente, só trocou essas coisas que seriam arriscadas. Outra coisa que tem acontecido muito é transformar em podcast. Às vezes você não tem imagem, não pode aparecer, mas você tem uma história, você pode contar. E às vezes a história é mais auditiva mesmo, é mais narrativa. Eu recomendo quem for fazer o seu próprio projeto, faça isso também, porque organiza a vida. Sabe? Tem muita gente que faz de qualquer jeito, vou falar falando aqui, falando ali, acabou. Se você fizer tudo direitinho, você vai saber que você vai apresentar outras obras, que você vai falar com outras pessoas, que vai ter um cronograma para fazer isso. E aí, quando você for executar também, você tem que pensar no equipamento, tem que fazer a foto, filme, gravar, às vezes gravadores com celular. Eu faço muita entrevista por telefone, que eu uso meu telefone para gravar, eu tenho um aplicativo bom assim para isso. Aí eu gravo, põe no voz e uso o gravador. No Leila foi tudo isso, assim, as entrevistas que estão no podcast foram todas gravadas com gravador. E de telefone, utilizando o telefone, a voz e o gravador do arquivo, assim. Um gravador bom, um arquivo bom e tal. E se for para usar para podcast, né? Senão não precisa ser tão bom, só para cima. E aí você tem que fazer um relatório para entregar para a pessoa que te contratou, ou para o edital, se você ganhar um edital de desenvolvimento, de pesquisa, você também tem que fazer um relatório. E esse relatório tem um que é técnico, que é mais uma descrição de tudo que você fez, e tem um que é um criativo que você vai usar na sala de roteiro. São dois tipos diferentes. E aí tem essa ficha que
você vai fazer, toda obra que você lê, você faz uma ficha, um resumo do que você lê da tese, ou do filme, ou material que você viu de pesquisa bibliográfica, você faz um resuminho. E do personagem também. A ficha de personagem tem que ser bem completa, que tem que ter a idade da pessoa, o endereço, se ela se confirmar com ela, onde ela mora, se ela é de fácil contato, onde ela trabalha, os horários, a disponibilidade da pessoa. E um perfil, que é tipo um perfil de perfil mesmo assim, que você escreve. Tenta fazer o mais aprofundado e sensível possível, assim, para a pessoa visualizar como é aquele ser humano. Assim. Aí escrever esse perfil e um bom pesquisador também já vê a utilidade daquele personagem para a trama. Porque aquele personagem pode iluminar tal questão. Tipo, o Google Drive, quem não conhece, é o que o pessoal tem usado bastante, principalmente para pesquisa, para todos os projetos que o Google Drive tem usado. Aí você faz um dossiê com uma pastinha com cada personagem, tipo, Sofia, aí você põe toda essa ficha dela, o perfil, as fotos, os vídeos, se a pessoa tem algum documento, faz uma obra, um artista, tudo que tiver da personagem, você põe nesse dossiê no Google Drive. Geralmente isso vai para a sala de roteiro, vai para a direção para aprovar o personagem ou não. Então, esse é o relatório criativo que eu falo, que é o que vai ser usado de fato, né? Porque a gente vai entregar para o prático, que é mais seco, e esse vai ter o máximo de detalhes possível que vai ser usado no roteiro, ou para o diretor decidir se vai usar ou não. Aí tá, já falei desse relatório. Eu chamo de querido diário também, que é esse relatório mais criativo, que daí põe suas opiniões pessoais, escreve, eu fiz isso. Eu gosto de escrever algumas vezes como se fosse um diário, assim, né? Mas não precisa. E aí a organização é fundamental. Sei que quem já trabalha com edição também, mesmo a vibe da edição, que tem que ter tudo muito organizado, as pastinhas, documentos, porque depois é um caos. Mas que não com muitos personagens, tem projetos assim de 30 personagens, se não tiver tudo organizadinho, você se perde. Então, assim, quando for fazer os direitos envolvidos no podcast, são os mesmos do filme. Você tem que ter o direito de quem você está. O narrador, primeiro, se o narrador for um ator contratado, você tem que ter um contrato de elenco com ele mesmo, direitos conexos, tudo. E se for entrevistados, também tem que ter a autorização de. Na verdade, é só a voz que vai usar, mas é o modelo de autorização de imagem e voz, que a voz também faz parte da privacidade da pessoa, da intimidade da pessoa e tal. Eu fiz um episódio e eu pedi a pessoa, antes da entrevista, né, ela falar que autorizava aquele áudio, né? É mais fácil assim até, né? Mas aquele rubrica de documento. que não abrange bem, assim, porque a pessoa só falar, eu autorizo essa gravação, não quer dizer pra quê, quanto tempo, pra que territórios. O cliente não pediu essa aí. Porque geralmente o jurídico diz, se for para uma coisa de empresas maiores, eles vão querer um documento que fale que ela autoriza, que faça para todos os territórios, para todos sempre, porque quando a pessoa só fala, a interpretação é restritiva de autorização de uso de imagem e de direito autoral também, a lei é restritiva. Então, se você não fala nada, ela vai restringir o mínimo possível. Mesmo só em áudio? Mesmo só em áudio. Uma coisa que a gente quer mostrar alguma coisa justamente para isso, para uma defesa social, para mostrar um caso de vulnerabilidade social que algumas mulheres estão expostas e se a gente quiser fazer um vídeo e ela só autorizar no sul, assim do vídeo. Mas aí depende, porque eles não sabem dizer se o pode ser assim. Mas o importante é só falar o máximo possível, assim, eu autorizo, falo qual é o nome do projeto, não só eu autorizo essa gravação, porque dessa gravação você pode usar para tudo, tipo assim, porque a forma como você vai usar essa gravação, então você tem que saber, entendeu? Tipo, eu autorizo essa entrevista para um documentário sobre mulheres ou para um documentário chamado tal, dirigido por... não precisa nem dirigido, assim, se quiser falar... pode, a gente fala, link para exibir... certo seria botar que não tem limite de prazo, que você possa exibir todas as mídias e tal, mas aí eu sei que elas nem vão saber o que exatamente está falando. Mas se você falar que autoriza para um documentário que vai falar sobre tal assunto, já é uma coisa mais completa. Porque o importante é pra quê, né? Porque você pode pegar seu áudio e usar para uma coisa que a pessoa não tem nem noção do que ela está sendo usada. Tem que ter o mínimo, ela tem que ter uma boa fé de quem está fazendo, mas tipo assim, que vai ser feito. Tá falando tipo de usar como assim, só territorial Brasil ou
mundial. Porque hoje em dia nós é mundial, porque tem a internet e aí acaba expandindo pro mundo todo. Os contratos, e geralmente quando as pessoas falam na voz, assim, ou põe uma placa, também coloca, assim, todos os territórios e tal. Porque se no direito autoral, se você não restringe, se você não fala que é todos os territórios, a lei entende restritivo como só no território em que você deu autorização. Então, Só isso é importante Rio de Janeiro, só. Não, não é Brasil. do país. Só o Brasil. E aí, por isso é bom falar todos os territórios, porque a interpretação é restritiva tanto de prazo como de território. Isso é importante para a gente colocar nas nossas autorizações de conteúdo. Gente, posso mudar de assunto? Não, mas é um assunto interessante. Não, é porque eu lembrei agora da associação com o Mário, tá? Vamos voltar a Mário. Porque eu fiz uma explicaçãozinha, pegando como base o Leila, que a maioria não deve ter ouvido, mas que é um podcast, ó, a gente fala Casa Abandonada aqui. Porque tem a questão biográfica, né, que é uma história de uma mulher, e tem a questão do crime, que é o true crime. Então, quando eu comecei a fazer pesquisa, a gente foi essas duas linhas, né? A parte biográfica, pesquisar tudo sobre a biografia dela, e a parte do crime, pesquisar tudo sobre o crime que ocorreu. E aí eu vou ter referência para vocês de podcasts biográficos, de crime real, que tem aqui, tá? Então, a maioria deles acabam sendo híbridos, que poderia ser um exemplo do Mário, por exemplo, tá? Que é assim, você vai seguindo essas duas linhas, pesquisa biográfica e pesquisa de true crime, né? De crime real. E aí, uma hora, você vai vendo o que rende mais, se render mais a biografia ou outra, se render os dois, você vai cruzando as informações, que foi o que aconteceu com Leila. E a gente tem, o roteiro do podcast tem duas tramas, né? Tem uma trama que é a história dela, como mulher, na sociedade, como personagem, e a história do crime que aconteceu com ela. Então, cada episódio tem essas duas tramas se entrelaçando, e tematicamente vão se conversando. Se vocês forem ouvir agora, vocês vão perceber. E a pessoa que escuta sem saber isso não percebe, mas assim, agora saber isso, não vê que todo episódio tem essas duas tramas se entrelaçando. E aí, no caso do Mário, por exemplo, se eu fosse fazer um podcast sobre ele, poderia investigar uma trama, só os crimes, a história dos crimes, né? Mas não é crime, né? Crime no Brasil é crime, né? Sim. Aí, o crime. Mas é um crime real, a história dos crimes e a história dele como personagem. Eu acho que o Mário como personagem não se rende tanto. Não, Mas a gente não sabe tem que pesquisar, vai que. Não, Porque o mercado, a gente pode ter personagens super interessantes, só que a gente tem que pesquisar e entrevistar 1000 pessoas, que é o que eu vou falar agora, que é a pesquisa biográfica. Você vai ter que fazer um levantamento de todas as pessoas que conviveram com ele, pessoalmente, profissionalmente, tudo que saiu sobre ele na mídia impressa. Tá entendendo, Lucas? Já tem que caçar o parceiro dele. Se a pessoa não estiver viva, buscar a entrevista do ano passado, se você viu que ela deu, a expandir essa pesquisa para o ambiente que está inserido, no caso do vacina, ou no caso do hospital, você expandir e ir atrás dos ambientes também, que acontecia ali, e buscar personagens periféricos que a gente chama, são que não tinham tanta intimidade, mas que poderiam saber o porteiro, cada padaria que ela frequentava, os vizinhos, os colegas de escola. Esses podem contar algumas histórias curiosas também sobre o personagem. Aí isso seria na linha da biografia. Aí temos a linha dos crimes, que é localizar o que foi noticiado na imprensa. Inclusive, pode ser que no arquivo da Biblioteca Nacional vocês encontrem histórias do Mário, se vocês chegaram a pesquisar. Um dos sócios dele, para quem chegou a ser preso. Deve estar em alguns, se vocês quiserem, Deve ser no jornal. Mas Aí no jornal. que ano que deve ter sido? 89. 89 que foi preso? Ele foi preso não, o cara foi preso no Gabi. Eles esqueceram uns panos cirúrgicos dentro da paciente normal no Brasil, né? O funcionário foi precursor já desses casos. Tu achou uma matéria sobre isso? Acharam matéria? Então, gente, aí isso, procurar tudo já saiu, isso aí é O outro. Lucas já é o pesquisador, Eu sou pesquisador, só que eu mandei escrever pesquisador na minha camiseta e quando tu estava pesquisando sentado numa lixeira, tu só é o mindinho. Sério, cara, ninguém me dava bola. Você pode estar pesquisando alguma coisa? Eu tava pesquisando. Vamos lá na Fiocruz ouvir as histórias reais. Vamos lá, tem uma Gente, deve ter muita história. Aí aqui, bom, isso aqui é tudo que você, o contexto do cenário do crime. Aí isso que eu falei pra vocês, vai evitar trabalhar com casos que ainda não foram julgados, né? Ter amizades com casos jurídicos na polícia, que pode ajudar vocês a
a processar outros processos. Sobre essa questão jurídica também, no roteiro, nas obras que vão surgir a partir da pesquisa, aí eu trouxe umas perguntas sobre, tem umas dúvidas geralmente recorrentes sobre usar materiais de terceiros na obra. Por exemplo, você vai fazer um documentário sobre alguma poesia que já existe, aí você quer, sei lá, a partir da poesia construir uma ficção, um documentário que foi a partir da poesia ou de uma letra de música. E aí a pergunta dele sobre citação vai chegar depois. Então, se você for usar o material de terceiro para fazer seu projeto, você precisa de autorização, porque o direito autoral, o autor tem direito sobre exclusividade sobre a sua obra. Então, ele precisa autorizar que você faça esse filme, seja um documentário de ficção, a partir de uma música ou a partir de uma obra literária. Isso precisa realmente negociar, realmente tem que pagar os direitos e tal. Isso acho que as pessoas normalmente sabem. Mas, para você usar você usar trechos de materiais, existem umas exceções no direito autoral. Aí tem outra questão antes disso. Ainda tem a possibilidade de estar em domínio público. Então, quando você pensa ter uma ideia, quer fazer um filme sobre tal coisa, tal obra, se é uma obra que o autor já morreu há mais de 70 anos, ou um filme que já foi lançado há mais de 70 anos, você pode usar sempre de autorização para ninguém. Então, é bom assim, eu quero fazer sobre alguma poesia, você comprar uma poesia que o autor já morreu, ou uma música que já está em domínio público. Então, é bom ter esse cuidado, porque às vezes você está pensando em autorização e nem precisa, porque pode estar no domínio público. E aí, o que as pessoas confundem também é isso. Tem prazos diferentes na lei de domínio público para filmes e fotos e para livros, enfim, outras obras, música também. Para só filmes e fotos 70 anos depois do lançamento, do 1º de janeiro do ano seguinte ao lançamento do filme. Então, se quiser usar um filme de mais de 70 anos atrás, ele está em domínio público. Se for outra obra, tem que esperar 70 anos da pessoa, do autor, morrer. Então, é mais difícil estar em domínio público, tem que ser uma obra bem antiga. Depois ele pode. Mas, por exemplo, vamos supor que a gente está falando da favela, por exemplo. Cinema e favela. E aí eu começo um personagem, ele fala assim, não, porque eu fui estágio de Deus, não sei o quê. Vamos supor que eu estou falando de uma geração que não sabe o que é isso, suponho. E aí eu não posso usar uma foto do cartaz. Pode, aí é o próximo slide. Ou, por exemplo, um trechinho do filme. Então, esse é o próximo slide. Existe na lei de direitos autorais nenhum direito, praticamente, eu acho que nenhum direito é absoluto. Sempre existem ponderações e exceções. Então, a própria lei de direito autoral ela traz exceções, são as limitações ao direito. Então, são algumas situações em que não é necessária autorização, que existe uma possibilidade de você usar sem pedir autorização. São 8 ou 9 incisos, mas eu vou ter 2 incisos que se aplicam ao nosso caso de documentário, filme, que tem mais, onde a gente usa mais essas limitações, que é o caso da citação. Então, a lei permite a citação em livros, jornais, revistas, qualquer outro meio de comunicação, de passagem de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para atingir o fim, indicando que você tem que botar o autor depois no final do crédito. Então, qual é o cuidado que tem que ter? Você pode citar, só que tem que ser na medida do que você está querendo com aquela citação. Você não pode, assim, citar e deixar 5 minutos do filme rolando. Você cita, coloca uma imagem e acabou. Tipo, é para efeito de citação e principalmente é mais aceito em documentários do que em ficção, essa citação. Mas é aceito também na ficção. Isso inclui a imagem e o som, ou é só Sim, a imagem? Imagem e som.